Fábia, seja bem-vinda novamente ao programa. Fábia, a gente está com um pequeno problema aí no teu áudio. Se puder acionar o seu microfone aí do seu celular para nossa chamada. Agora sim. Agora sim a Alegria, gente está te Gil, ouvindo. poder participar. Estão me ouvindo bem agora? A gente acompanhar perfeitamente. Que bom. Bom, a gente no Tua Saúde sempre fala sobre optar por ter saúde, né? E nós temos trabalhado a questão do envelhecimento, bastante chocados com o que vimos com a enchente. E embora a gente tenha esse tema do envelhecimento presente há muito tempo, nós ainda não conseguimos entender que estamos em uma sociedade que está vivendo mais. Só que não é só viver, né? Tem que viver bem. E nós estamos, assim, no Tua Saúde, serão 3 semanas trabalhando o tema do envelhecimento. Semana passada nós conversamos sobre conflito de geração, entrevistei uma avó e um neto que vivem juntos, que estão sempre em conjunto e que falavam muito sobre entendimento, um estar no lugar do outro, do relacionamento não só da família, mas um relacionamento de amizade e respeito. Porque, inclusive, na coluna, né, no artigo que a gente vai escrever aí para o canal, nós vamos dizer isso: o idoso precisa fazer a sua parte. Ninguém gosta de estar perto de alguém chato, independente da época de vida que essa pessoa está. Então é importante que a gente fale sobre isso. O idoso ele não pode se tornar obsoleto. O idoso ele precisa se preparar para a velhice. Agora à tarde eu encontrei uma pessoa diabética que disse: "Ai, Fábio, meu problema do ombro ainda não melhorou". Eu disse: "Nossa, mas não dá para operar?" Ele disse: "Não dá por causa do meu diabetes, está muito alto". Tá, mas isso não é o problema, o ombro não vai ser o problema. Daqui a 10 anos, tu vai estar com outros grandes problemas. Tu vai estar cego, tu vai estar dependendo da hemodiálise, ou talvez sem um membro, né, sem uma perna. Tu quer ficar velho assim? Tu acha justo com a tua família que as tuas escolhas de hoje façam a tua família pagar esse preço? E aí a gente tem uma coisa, né? Se o idoso não é cuidado, é porque as pessoas que estão na volta dele não prestam. E aí a gente trouxe esse assunto para o debate. Sábado eu vou entrevistar uma pessoa, a Cláudia, ela tem 300 mil seguidores no Instagram. Sobre se sentar é o Instagram dela. E eu vou entrevistar junto com a Cláudia um idoso de 90 anos que quando eu convidei para entrevista, ele disse para mim assim: "Mas eu nem fiquei velho". Então, envelhecer passa por um corpo físico e uma mente, uma alma, um espírito que fica velho se quer e que deveria amadurecer com as suas experiências de vida, contribuir com a sociedade com as suas experiências de vida e não se tornar um fardo para a sociedade. Porque essa conta não vai fechar, Gil. Nós estamos em uma sociedade que nascem menos crianças e as pessoas estão vivendo mais. Eu tenho dito isso no programa Tua Saúde, tenho dito isso nas minhas redes sociais. Como que vai ser essa sociedade com idosos vulneráveis, doentes, sem produzir para a sociedade? Como que isso vai ser? Quem vai pagar essa conta se tem menos pessoas nascendo e menos pessoas para trabalhar para pagar essa conta? Essa conta a Previdência Social já tem feito, né? E a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que é o braço da Organização Mundial de Saúde aqui nas Américas, eles estão trabalhando desde 2021 falando sobre isso. A década do envelhecer bem. Sabe qual é o slogan? Dar vida aos anos e não ter anos de vida. Não sei se fez sentido isso para ti que está nos ouvindo. Eu quero viver, mas eu quero viver bem nesses anos que eu tiver. E para isso eles têm alguns braços e eu quero te fazer uma pergunta, Gil. Porque eu imagino, te conhecendo, que tu deve querer, tá louco para perguntar. Tu sabe por que que em algumas praças tem aqueles jogos de damas
para os aposentados, enfim, ali ficar à disposição na praça? Bom, eu acredito que seja justamente para a gente conseguir lidar com a saúde mental, para que essas pessoas estejam ativamente com algum tipo de jogo, com algum tipo de atividade que possa favorecer isso, né? É mais ou menos isso. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui que tá esquisito. É mais ou menos isso. Tudo é treino. Tudo é treino. Se a gente vai treinar na academia, o primeiro dia dói mais, o segundo dói menos e assim sucessivamente. Se eu quero caminhar, eu vou caminhar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais e eu vou estar cada vez mais apta sem ter tanto problema quando eu for caminhar. Quando eu uso a minha memória, quando eu uso a minha cognição que está aqui no lobo frontal, eu treino a minha mente. Então, quando a gente vê aqueles idosos junto, aquelas pessoas no domingo jogando carta, o que a gente costuma dizer? Eu não sei mais o que eu vou... Eu cansei de ouvir isso das pessoas. Eu não sei mais o que eu vou fazer com a minha mãe, que ela não para de querer jogar todos os dias de tarde. Isso é ótimo, isso não é um problema, porque a mente também precisa ser treinada. E eu sempre achei que tinha esses jogos nas praças tinham muito mais a ver com bem-estar e com a socialização dos idosos, que tu tá certo, né? Saúde mental, fica todo mundo junto, vamos dar risada. Mas é muito mais do que isso. Então, a Secretaria de Saúde do Estado, ano passado, ela fez do programa da Rede Bem Cuidar. Ela criou uma meta, aplicar um índice em todos os idosos. Na verdade, ela tinha uma meta de 10%, que é baixa, né? Para que as equipes de atenção primária de saúde aplicassem um questionário para cada idoso, para poder encontrar os problemas daqueles idosos e resolver os problemas desses idosos. E quais seriam os problemas? Por exemplo, para aquelas pessoas que têm dificuldade de deambular, por óbvio, tem que tirar aquilo que pode atrapalhar na hora de cair, da hora que for passar, favorecer a queda. Isso a gente fala de colocar corrimão em escada, tirar alguns tapetes, mas aí a gente precisa entender que o idoso, ele já conhece o seu ambiente. Quando muda algumas coisas do seu ambiente, ele fica confuso. Cognição, né? As doenças senis. Como que eu vou resolver isso? Daqui a pouco eu encontro 4 vizinhos e coloco esses 4 vizinhos, as vizinhas a fazer crochê juntas, a jogar carta, a jogar dominó. Eu não sei, mas as soluções, elas são fáceis. O importante é que a gente entenda que precisa vir de dentro para fora. Não se aplica anos à vida de alguém se essa pessoa durante anos foi amargurada, ela não perdoou, ela não quer viver bem. Ela precisa envelhecer bem na medida que ela desperta para aquilo que a faz feliz. Porque, no mínimo, a gente tem que ser grato pela vida da gente. Nós precisamos entender que a saúde, aquilo que nos adoece, vem de dentro para fora. E a ciência cada vez mais prova isso. Vocês sabiam que quem ora mais adoece menos? Que quem ora mais morre menos de câncer? Que a fé é realmente comprovado através da ciência. Quem tem espiritualidade forte vence com muito mais força, com muito mais resultados doenças sérias. Sorrir envelhece menos. Amar envelhece menos. Então, fazer sexo faz bem para a saúde, faz bem para o coração, faz bem para a alma. Mas por quê? Porque movimenta o corpo? Não, porque libera no organismo substâncias de sensação de bem-estar que eliminam outras coisas que são causadoras de doença. Por exemplo, radicais livres que levam para prejudicar as células. Células boas ficam prejudicadas com substâncias muitas vezes negativas. Por isso que agora recentemente saiu um estudo dizendo que quando a gente tem um homem, olha que bacana, que dá um beijo por mais de 6 segundos na sua esposa com um abraço antes de sair para o trabalho, vive no mínimo 4 anos a mais de vida.
E isso tem a ver com sentimento, tem a ver com como que tu enxerga as coisas. Então a gente escolhe como que nós vamos viver. Isso passa pela nossa decisão. E nós fizemos aí uma volta para voltar à origem daquilo que a gente começou a falar. Ter saúde é uma decisão individual de cada pessoa. Como que a gente vai querer chegar no fim da nossa vida? Ou quando que será o fim da nossa vida? A gente precisa também traçar um plano para isso. Ah, mas eu não sou feliz, eu vou ser feliz quando tiver tal coisa. A felicidade é um estado de espírito. Eu estou feliz hoje aqui pela oportunidade de falar com vocês, de te encontrar, Gil, e poder falar sobre saúde. Eu tenho condições intelectuais, físicas, de poder ser entendida. Meu Deus, porque eu não quero, de maneira nenhuma, ser uma velha que perca a condição de raciocínio ou de fala. Então, sim, eu sou grata por este momento. E nós precisamos entender que a felicidade, a gratidão, o amor, o perdão estão diretamente relacionados ao resultado que a nossa vida vai ter durante toda a nossa vida mesmo e quantos anos mais nós vamos viver. Bom, Fábia, me chama a atenção que você fala muito sobre até mesmo algumas dicas, né, para a gente ter uma qualidade de vida maior. E para que o nosso telespectador entenda da importância de nós falarmos sobre os idosos, eu quero lembrar que eu tive a oportunidade de assistir 2 palestras aqui na cidade de Camaquã. Alguns dos nossos telespectadores também tiveram. Uma delas foi com o vice-governador do estado e a outra com o desembargador, ou seja, são funções completamente distintas. E nas duas se falava sobre isso, sobre a população gaúcha estar ficando cada vez mais velha. Um desembargador da área trabalhista, preocupado com a mão de obra do Rio Grande do Sul, porque como nós estamos tendo poucos jovens, vai se surgindo pouca novidade no mercado de trabalho. E o vice-governador Gabriel Souza, ele falava justamente sobre se criar políticas públicas para uma população que está ficando cada vez mais idosa no Rio Grande do Sul. Paralelamente a isso, Fábia, nós temos uma situação climática diversa que atingiu o estado do Rio Grande do Sul neste ano, atingiu já no ano passado, né? Tivemos muitos óbitos relacionados às enchentes e esse ano então nem se fala. E isso significa que muitas pessoas podem vir a deixar o estado do Rio Grande do Sul, buscar oportunidades de vida em outras regiões que talvez não sejam tão afetadas climaticamente como o Rio Grande do Sul. A pergunta que fica: quem vai permanecer? Quem serão as pessoas que poderão sair do Rio Grande do Sul e quem deve permanecer no estado do Rio Grande do Sul? Há uma lógica, segundo especialistas, de que quem fique no estado do Rio Grande do Sul sejam os idosos, sejam as pessoas que já estão aquerenciadas aqui no Rio Grande do Sul. E, ou seja, então a nossa população fica ainda mais composta por pessoas idosas. Isso é muito sério, Gil. Isso é muito sério e nós temos que estar preparados para isso. Essa coisa da querência, ela realmente passa por quem tem essa questão da origem, do cuidado. Eu mesmo, quando eu decidi vir de Porto Alegre para voltar para morar em Cristal, passou o fato de ter 2 pais idosos e um irmão portador de deficiência. Quando eu linkei os meus motivos para estar lá e os meus motivos de então de estar aqui, bom, então eu vou voltar. Mas essa é uma decisão que nem todo mundo vai poder tomar. O Estado, sim, tu tem razão, a gente precisa estar preocupado com isso. Mas eu quero te colocar uma outra preocupação. Tu sabe por que nós vamos ficar falando sobre envelhecer? Porque eu estive nos abrigos, né, em Guaíba, acompanhando as pessoas de Eldorado e Guaíba. E eu acompanhei algumas situações que me assustaram muito. Inclusive algumas falas de pessoas dizendo assim: mas Fábia, como que a prefeitura não coloca alguém para trocar a fralda do idoso? Como que a prefeitura não coloca alguém para dar comida na boca do idoso? Ora, esse idoso morava na casa, na sua casa, ele não estava instituído, ele não estava em um lar, ele não estava acolhido aos cuidados do poder público. Quem que cuidava desse idoso antes? Quem que dava comida para esse idoso antes? Ora, em um abrigo com centenas de pessoas, precisa ter um voluntário, precisa ter alguém que venha de fora, precisa ter alguém contratado, pago com dinheiro público, que é nosso, para ir lá dar comida na boca do idoso? Será que a gente não tem a sensibilidade social cristã das pessoas
de cuidar de um outro ser, isso é muito sério, porque nós estamos vivendo isso hoje, nós vivemos isso há bem pouco tempo. Então, puxa, trocar a fralda de alguém, não precisa ter alguém da enfermagem para fazer isso. Não precisa ter alguém pago, qualquer indivíduo pode. Porque tu pode não fazer perfeito, mas tu faz com carinho, com amor. O problema é que a gente está terceirizando isso. A gente está... E eu também entendo que nós precisamos trazer isso tudo, porque quando a OPAS lança em 2021 o programa que só tem 3 municípios do estado, assim, pode ser até que eu tenha me perdido da última vez que eu olhei, que alguém tenha entrado, mas é Porto Alegre, Pelotas e Veranópolis, que participam do projeto Cidade Protetora do Idoso, da Organização Pan-Americana de Saúde, que é justamente para criar condições de que esse idoso ele consiga chegar a uma idade mais avançada possível, útil, trabalhando. E aí a gente tem um outro conceito que tem acontecido, que a gente tem visto, que na verdade é um pré-conceito, que é o etarismo, que pessoas com mais de 50, 60, 70 anos não arrumam emprego. Então a gente vai ter problema mesmo, tu tem razão. Parte também algumas dessas iniciativas dos cuidados que a gente vai ter com a nossa saúde desde novos, né? Como você mesmo trouxe o exemplo de um idoso, de uma pessoa que estava postergando, né, uma cirurgia no ombro, só que a gente vai postergando tudo isso, procedimentos que podem ser realizados o quanto antes, até que quando vê a coisa se transforma numa bola de neve, a gente acaba precisando que outras pessoas nos auxiliem, sendo que se a gente já tivesse tomado iniciativa, né, antes, com mais tempo, cuidando da nossa saúde, será que os mais jovens já não podem começar a fazer práticas esportivas, não possam estar fazendo práticas mais saudáveis, cuidando da sua alimentação hoje, para que no futuro tenha uma qualidade de vida melhor e que consiga, como você falou, eu achei muito interessante quando você fala há um tempo atrás que as pessoas têm que cuidar para elas não serem chatas. Mas é justamente isso, né? É as pessoas que elas começam a fazer por si desde novas para que quando chegar numa certa idade elas consigam dar conta de pelo menos se cuidar, né? Sabe, Gil, que as minhas redes sociais têm pessoas com mais de 35 anos. E eu sofro com isso. Eu tenho hoje 15 mil seguidores no Instagram. E desses 15 mil seguidores são mulheres com mais de 35 anos. Tem homens também, tem jovens, claro, mas é a grande faixa que escuta os nossos conteúdos. E acontece que a gente fala sobre saúde. E a juventude, ela é toda poderosa. A juventude, ela se sente, assim, viva, sem dor, ela não enxerga a sua dificuldade ali adiante e acha um saco quando ela vai na casa do pai ou da mãe ou até mesmo do vovô e da vovó e eles ficam dando sermão. Então a Fábia Richter, que fala só sobre saúde, é uma chata para o olhar deste jovem. Por quê? Porque ele não vive isso. Mas assim, o que mais mata, o que mais mata no mundo são as pessoas com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças que são de controle. Então nós precisamos controlar aquilo que dá para ser controlado. Fazendo exercício físico, movimentando o nosso corpo, jogando bola, sorrindo e comendo bem. E aí a gente tem o cigarro, e agora, né, Gil, vamos falar sobre isso, sobre o cigarro eletrônico, porque essa é uma onda que vai dar problema, né? Essa é uma onda que não vai dar certo. Porque o cigarro eletrônico ele consegue ser pior do que o cigarro mesmo. E é a modinha do momento com os nossos jovens. Então, acho que o desafio nosso, também, né, da mídia, também da televisão, do rádio, é se conectar com essa juventude e fazer com que as pessoas decidam por ter saúde. Se tu é chato, é triste, é rancoroso, é um saco, tu está liberando substâncias no teu organismo que são relacionadas a isso. Então, o teu corpo, a tua célula, quanto menos tu sorri, quanto menos tu ama, quanto menos perdão tu libera,
o teu organismo sofre naquela célula aquilo. Inclusive, eu vou terminar aqui, vou postar um story, tá? Vou postar um story falando, é uma visão, é uma chargezinha de como as pessoas, como as células recebem o hambúrguer, o filme horrível que tu tá vendo, tu não deixa de olhar, tá, Gil? E todo mundo que está nos ouvindo, olha, é um desenho da célula dizendo, meu Deus, eu quero sol, eu quero vitamina D, eu quero coisas boas, por que tu vai me dar isso de novo? Gordo, não quero mais comer essas coisas, me dá uma coisa para me fazer bem. E aí vem alguém que diz assim, o nosso doutor cérebro disse que é isso que nós vamos comer, te sossega aí. É uma charge, é uma brincadeira de como nós colocamos as nossas células do nosso corpo dia a dia por preguiça, por uma má vontade, por uma ausência de realização. Eu tenho um vídeo no TikTok que tem centenas de milhares de visualizações que diz o seguinte, cara, se tu não tá feliz, se tu não tá bem no teu trabalho, faz um plano, olha para o futuro e vai atrás dele. Agora, até chegar lá, seja feliz, porque tu pode fazer xixi. Eu já falei isso aí na sua TV. Tu pode fazer xixi, saibam que tem muitas pessoas que só queriam fazer xixi, porque elas têm que ir para hemodiálise. E isso é seríssimo. E um diabético, um hipertenso, pode sim parar em uma cadeira de hemodiálise, porque ele não cuidou, colocou o corpo dele durante anos a ser prejudicado, e aí, por óbvio, que não vai dar certo. Ah, Fábia, mas seguindo isso, eu vou ser feliz, vou viver até 100 anos? Bom, eu não sei, porque tem doenças que a gente não tem como controlar, tem os acidentes, eu não sei, mas tem coisas que dá para controlar. Pelo menos isso, né, Gil, a gente precisa saber. Eu quero só dizer uma última coisa, assim. No Rio Grande do Sul, hoje, e até mesmo antes da enchente, não tem espaço para tratar todos os doentes. Eu escrevi sobre isso semana passada na coluna do Sul TV. Não tem espaço. Eu vivi isso na UPA Moacir Sclier. Eu sabia que algumas pessoas não teriam leitos, porque infelizmente existe um ponto de corte. Infelizmente é isso que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Então, por óbvio, a tendência é piorar. Que todo mundo faça a sua parte para a gente não precisar ainda continuar vivendo com essas escolhas tão difíceis, tão ruins que tem. Porque muitas vezes, dependendo da idade da pessoa, é um critério simples conseguir leito de UTI, por exemplo, ou não. É triste, mas é uma realidade e que judia todos nós profissionais de saúde. Deixa eu agradecer a tua participação hoje aqui, conversando conosco. Acho que é muito importante, de vez em quando, a gente sacudir o nosso telespectador, sacudir a mim mesmo, né? A todos nós que estamos aí acompanhando neste momento, sobre as questões que envolvem a nossa saúde. Lembrando que nós temos aí a coluna da Fábia Richter no site da Sul TV e todos os sábados, além da Rádio Acústica FM, aqui também no canal 42, você acompanha o programa Tua Saúde. Gil, nesse sábado nós vamos entrevistar o Dr. Ponte, engenheiro civil, além da Cláudia, que é uma influencer de 300 mil seguidores, nós vamos entrevistar o Dr. Ponte da Pelotense. Sabe a Pelotense, essa que fez o asfalto, que trabalhou conosco aqui na região? Essa pessoa tem 90 anos, ele foi deputado federal constituinte, ele foi a pessoa que fez as leis, ele é o mentor da primeira lei de licitações. É uma pessoa incrível e eu te convido, vamos ouvir os conselhos de um sábio, porque ele é um sábio. E foi ele quem me disse, nossa, tu quer que eu fale sobre velhice? Mas eu nem fiquei velho ainda, e ele tem 90 anos. Então não perde, vai ser muito legal, vai ser emocionante, eu tenho certeza, e a gente prepara o programa com muito carinho, e eu convido a todos a estarem recebendo informação que te ajuda a salvar a tua vida. Muito obrigado, Gil, um abraço a todos, saúde e paz, fiquem com Deus, e fiquem ligados aí que amanhã a gente está mandando já o artigo da coluna falando sobre envelhecimento. Saúde e paz a todos.